Você anda pulando seus cardios aí? Olha lá, hein? Treinamento cardiorrespiratório, ele é um treinamento muito importante para aumentar a secreção de irisina em pessoas jovens e em pessoas idosas. Ah, mas o idoso fazer cardio não vai fazer ele perder massa muscular? Cara, ele só vai perder massa muscular se ele fizer o exercício cardiorrespiratório, se esse exercício cardiorrespiratório for mal prescrito. Claro que se você tiver uma opção somente para prescrição de treinamento cardiorrespiratório para o idoso, você vai optar pelo treino de força ao treino aeróbio. Mas se você puder fazer os dois, você faça os dois, principalmente se esse idoso for um idoso saudável. Claro que se for aquele idoso que tem dificuldade de locomoção, obviamente você vai prescrever o quê? Treino de força. Tudo bem? Fica comigo agora no nosso quarto episódio aqui dessa semana da irisina que nós vamos falar sobre treinamento aeróbio e secreção de irisina. Vamos então trocar essa ideia. Já não esquece de curtir, comentar aqui, me diz de onde você está falando, me diz o que você achou desse episódio, deixa dúvidas aqui, enfim, bora ajudar o canal a crescer, beleza? Nós estamos na semana da Erisina e hoje a gente vai falar sobre treino aeróbio, principalmente sobre prescrição desse treinamento. Só lembrando que nas outras aulas eu já fiz a parte de fundamentação fisiológica ali, então não cabe aqui ficar explicando de novo como a erisina é secretada, como ela age nos tecidos e etc. Então preste atenção aqui, pessoal, no seguinte, tá bom? Nós vamos começar aqui já trazendo um estudo que avaliou como a irisina responde, como o treinamento ele influencia ali na secreção de irisina, tá, em jovens obesos, tudo bem? E aí vejam só, pessoal, foi um estudo bem interessante, tá? Eles pegaram, então os autores pegaram aqui 14 pessoas, 14 jovens com até 18 anos, tá? Com peso normal e 11 jovens obesos e pegaram esses sujeitos e colocaram para fazer um treinamento cruzado. Como assim? Numa sessão eles fizeram HIIT, na outra sessão eles fizeram um treinamento contínuo. Tudo bem? E aí, num dia eles fizeram HIIT, com 24 horas eles fizeram o treino contínuo aqui, que eles descrevem como MCI aqui, né? Treinamento contínuo, tá? E beleza. O que avaliaram, pessoal? Avaliaram glicemia, peso, capacidade cardiorrespiratória e, obviamente, a secreção de irisina nesses momentos aqui, ó. 0 minutos, 7 minutos, 14 minutos, 21 minutos, 28 e 35. Tá legal? Após o exercício. E aí, além disso, vamos só descrever aqui como foi o treinamento. Fizeram um aquecimento de 5 minutos, deram 5 tiros de 2 minutos com 85 a 90% da frequência cardíaca de reserva e mais 5 minutos de intervalo, 5 minutos de recuperação. Desculpa. Os 5 minutos aqui que era 2 minutos, era o tiro de 2 minutos e 5 minutos de recuperação. A volta calma vai ser aqui no grupo contínuo, tá? Eles fizeram os 5 de aquecimento mais 35 de treino contínuo a 50% da frequência cardíaca de reserva e depois eles fizeram mais 5 minutos de volta calma. Como é que calcula essa frequência cardíaca de reserva, Guinelo? Eu nunca aprendi isso. Então vamos lá, é muito simples. Você vai pegar a frequência cardíaca máxima e vai diminuir pela sua frequência cardíaca de repouso. Você multiplica na sequência esse resultado pela intensidade que você vai determinar o seu treino e você soma esse resultadozinho à sua frequência cardíaca de repouso. Então, olha só aqui, eu peguei o meu exemplo, tá? Eu tenho 39 anos, então usei a equação de 220 menos a idade, deu isso aqui, ó, 181 é a minha frequência cardíaca máxima, menos 72 batimentos, que era a minha frequência cardíaca de repouso no momento em que eu avaliei. Multipliquei por 0,9, que é o meu percentual de intensidade, então, e somei a minha frequência cardíaca de repouso, que totalizou 170 batimentos por minuto. Então, se eu for fazer esse treinamento de maneira tanto contínua quanto intervalada, eu vou utilizar aqui
No caso, essa intensidade é para o treinamento intervalado, eu vou monitorar no meu frequencímetro 170 batimentos. Essa vai ser a minha intensidade, tá bom? Só lembrando que não foi o all out como vocês estão acostumados a ver em muitos estudos que envolvem HIIT, beleza? E o treino contínuo foi a 50% dessa frequência cardíaca de reserva, é um treino bem tranquilo. O que os autores encontraram, tá? Primeiro, eles encontraram uma correlação negativa entre irisina e massa gorda, tá? Quanto maior era o peso gordo da pessoa, menor era a secreção de irisina, tudo bem? E isso eu já mostrei para vocês em outras aulas, que pessoas muito obesas normalmente produzem menos irisina. Existem situações nas quais o ganho de peso acompanha a produção de irisina, porque possivelmente as pessoas apresentam ali resistência à irisina. Algumas pessoas apresentam resistência à ação da irisina, mas não foi esse caso, tá? Então, ó, o grupo aqui teve diminuição dessa irisina, e o grupo que fez quando eles fizeram o contínuo, mas quando eles fizeram o HIIT, não houve essa redução. O que isso mostra aqui pra gente? Então quer dizer que o HIIT ele vai preservar a irisina? Não é bem isso não, eu vou já mostrar para vocês a conclusão desse trabalho. E houve uma correlação negativa entre o colesterol, tá? O LDL colesterol, quando foi feito o treinamento contínuo, então diminuiu a irisina. Já quando fizeram o HIIT, no LDL colesterol não houve diferença nenhuma, tudo bem? E aí vamos ver aqui outra coisa. O treinamento intervalado aumentou mais a irisina que o treinamento contínuo nos sujeitos saudáveis, mas isso não foi observado nos sujeitos com sobrepeso. E quando avaliou-se todo mundo junto, quando avaliou os resultados de todo mundo junto, não houve diferença entre contínuo e HIIT, ou seja, faça o aeróbio, não importa a maneira, faça o aeróbio que você vai ter aumento na secreção de irisina. Se você não é uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, é mais viável você fazer o treino mais intenso para a produção dessa irisina. Se você tem um cliente, enfim, um paciente ali que você vai prescrever o treinamento aeróbio, aí talvez com essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma ela fazer o contínuo ou intervalado quando a gente pensa na irisina. Beleza? Então, quais foram os achados desse estudo? Diferenças significativas nas concentrações de irisina foram observadas ao longo do tempo durante a sessão aguda de HIIT. Diferenças significativas na variação percentual das concentrações de irisina também foram observadas entre as condições de exercício. Os jovens com peso normal apresentaram aumento na concentração de irisina durante a sessão de HIIT, enquanto os com sobrepeso e obesidade não apresentaram essa alteração, e a massa gorda e o colesterol LDL apresentaram correlação negativa com a liberação de irisina. O que isso quer dizer? Que quanto maior a massa gorda, menor era a concentração de irisina. Tudo bem? Vamos lá. Nesse outro estudo, eles avaliaram também pessoas com síndrome metabólica ou sem síndrome metabólica, tá? E aplicaram aqui já o treinamento resistido, aplicaram o treinamento intervalado e aplicaram o treinamento contínuo. Tudo bem? Aí, Agnello, qual foi a metodologia? Cara, eu não vou colocar aqui metodologia, porque você pode pegar aqui o artigo depois e dar aquela lida bacana, tá bom? Mas vamos ver aqui quais foram os resultados que eles encontraram. No treinamento resistido, que é esse aqui, ó, esse aqui, houve maior concentração de irisina imediatamente após o exercício. Ou seja, se você prescrever o treinamento de força, também haverá aumento na secreção de irisina. Não é só o aeróbio. O que eu estou mostrando para vocês hoje é que não faz diferença a pessoa realizar o treinamento aeróbio contínuo ou o intervalado. O resultado ele vai ser
ou mesmo para a produção de irisina, tudo bem? É válido ressaltar que pessoas mais magras é bem viável fazer o treinamento com uma intensidade um pouco maior, tudo bem? E aí vejam mais esse estudo, que também esse estudo aqui é bem interessante porque ele comparou jovens e idosos. Então eles dividiram esses jovens e esses idosos em dois grupos, e aí metade dos jovens ficaram como grupo controle, metade dos idosos ficaram como grupo controle, a outra metade dos jovens fizeram o exercício e metade dos idosos também fizeram o exercício. Cada sessão durou 55 minutos, foram 3 vezes por semana durante 8 semanas. Então aqui já é um estudo longitudinal, né? Já não é mais aquela sessão aguda. E aí bora ver o que a gente encontrou aqui. O treinamento foram 5 minutos de aquecimento, 45 minutos de ciclismo a 60 a 70% do VO2 de pico, mais 5 minutos de recuperação, ali 5 minutos de resfriamento ou volta à calma. Os resultados mostraram o seguinte: o nível sérico de irisina aumentou significativamente no grupo de treinamento de meia-idade e idosos após o período de intervenção, mas não nos jovens. Olha só que interessante. Já já eu te explico o porquê. E além disso, no grupo treinamento de meia-idade, houve redução da área de tecido adiposo visceral induzido pelo treinamento aeróbio, e isso apresentou correlação negativa com a alteração no nível sérico de irisina. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Jovens produzem mais irisina do que idosos, então é bem comum que após a aplicação de um treinamento, os idosos tenham um aumento maior na produção de irisina que os jovens. Segunda conclusão que eles tiraram, que eles encontraram, na verdade, houve redução do tecido adiposo visceral dos idosos, e essa redução foi inversamente proporcional à secreção de irisina, ou seja, diminuiu o tecido adiposo e aumentou a concentração de irisina. Durante toda a semana a gente vem fundamentando isso, e aqui o estudo ele vai e mostra aquilo, confirma aquilo que a gente vem falando. Quando você aplica o exercício, você diminui gordura, você melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora a força, melhora a secreção de irisina. E eu recomendo então que vocês façam isso aqui para aumentar a produção de irisina através do exercício aeróbio. A frequência semanal tem que ser de no mínimo 3 vezes na semana. O volume de treino contínuo entre 30 a 50 minutos de treino. O volume de treino intervalado, pelo menos 5 tiros com 40 segundos a 2 minutos, com intervalo de 3 a 5 minutos. Como é que vai ser isso, Agnello? 40 segundos em intensidade maior, 2 minutos em intensidade menor. Quanto maior a intensidade, maior o tempo de recuperação. Menor a intensidade, menor tempo de recuperação. Tudo bem? Intensidade do treino contínuo: 70 a 90% da frequência cardíaca de reserva ou 60 a 85% do VO2 de pico. Pessoas mais bem condicionadas, você vai aplicar treinos mais intensos. Pessoas menor condicionadas, você vai aplicar treinos menos intensos. Tá? Se você não conseguir calcular o VO2 de pico, você usa a frequência cardíaca de reserva, como está aí sugerido. Além disso, a intensidade no treino intervalado vai ser basicamente a mesma do treinamento contínuo. A diferença é que pessoas menos condicionadas você vai usar intensidades mais baixas, e pessoas mais condicionadas você vai utilizar intensidades mais altas. Meus amigos, quarta aula, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam, que vocês compartilhem, comentem e apliquem o conteúdo que está sendo mostrado para vocês. Beleza? Grande abraço, até a nossa última aula desta semana.